Gente, hoje a gente vai falar sobre, vou responder perguntas que eu recebi de vocês, tanto agora, tem uma caixinha de perguntas aqui, quanto perguntas que eu tinha recebido antes. Eu tinha comentado com vocês, não sei quantos de vocês já me seguem há mais tempo, quantos estão aqui que estão chegando agora. Aliás, vou até pedir para vocês me falarem isso, fala de onde vocês estão falando, de onde vocês estão, né? E se vocês são novos por aqui, se vocês já me seguem há mais tempo, até para eu saber, para eu poder ir direcionando um pouco as respostas para vocês, tá bom? A Fran tá aqui, tudo bem, Fran? A Márcia, que legal, Márcia. Gente, a gente tá... Tô querendo... Ó, do Piauí, a Márcia, que bom, legal, né? A gente vê o pessoal que tá... Eu tô em São Paulo, né? Então tá um pouco distante para mim. A gente... Eu gosto muito de falar sobre constelação familiar. Eu acredito que a gente tem um campo muito grande de atuação na constelação familiar e eu acredito que não é só a constelação na sessão, né? Eu atendo e faço atendimentos de constelação familiar e a gente vê o potencial de transformação que existe, né? A partir da técnica da constelação nas sessões que eu conduzo. Mas existe um potencial também muito grande de transformação de nós mesmos quando a gente começa a ouvir sobre constelação, quando a gente começa a ouvir e fazer perguntas, enfim, e trazer uma outra ótica, uma outra perspectiva para as nossas questões, né? Então a gente acaba aprendendo também, a gente fala um pouco o que é autoconstelação, tem diferenças aí do que é autoconstelação, eu posso até falar um pouco mais sobre isso depois. Mas às vezes, de novo, só da gente ouvir um tema, ouvir alguém respondendo e aquela frase, né, aquela história, ela é parecida com a minha ou me toca de alguma forma, eu já me transformo e já falo, nossa, já me constelei, né? Então a gente usa muito essa expressão também, às vezes conversando com amigos, falando, eu tô me constelando aqui nessa conversa. É isso, né? Porque a gente parece que vai virando umas chavinhas, sabe? A gente vai começando a ter olhares diferentes para as questões que a gente, que são apresentadas pra gente na nossa vida, né? Então é isso. Então bem-vindos todos que estão chegando. Quem já me conhece há mais tempo, eu vi que tem gente que colocou aqui que me segue já faz 2 anos, né? Que faz parte da comunidade. Muito legal, gente. Então, vocês sabem que eu sou bem objetiva, então eu quero chegar logo na parte de responder as perguntas de vocês, que era o que eu tinha comentado, mesmo porque tem muitas perguntas, eu me propus a responder todas as perguntas, então vou fazer isso. E depois vocês podem colocar mais perguntas aqui também. Eu só vou pedir para vocês, para as perguntas que vocês colocarem aqui no chat, coloca nesse balãozinho que tem uma interrogação, porque aí elas vão para lá, senão eu vou perder elas aqui nos comentários, tá bom? Ou eu olho os comentários, ou eu falo, às vezes eu me perco um pouco. Então eu vou focar em olhar para a tela, né, para vocês aqui, e vou respondendo as perguntas. Então se vocês tiverem perguntas que queiram colocar aqui para mim, coloca nesse balãozinho, que eu consigo pegar depois e resgatar mais pra frente, tá? Eu vou começar pelas perguntas que eu já tinha recebido antes. Então, uma pessoa colocou aqui, ó, filhos do primeiro casamento e o relacionamento novo de casal, como harmonizar? Olha só que interessante, né? A gente pensar num casamento que acabou, e aí teve um segundo casamento, então a gente precisa situar todas essas questões. Teve um primeiro casamento, por qualquer razão que seja não deu certo, e não seguiu adiante, e aí tem o segundo casamento. Então, tem os filhos do primeiro casamento e o novo relacionamento. Como harmonizar essas duas coisas? Dentro da constelação familiar, tem uma fala muito clara do Bert Hellinger que diz sobre a hierarquia, quem veio primeiro, e ele fala sobre a hierarquia num sentido temporal. Então, quem veio primeiro é maior do que quem vem depois. Quando a gente está falando sobre primeiro casamento e segundo casamento, nem preciso falar nada, né? Quem veio primeiro foi o primeiro casamento. Poxa, mas quando eu falo de adultos e crianças, quem veio primeiro foram os adultos. Pô, mas então eu tô fazendo uma matriz, né? Porque são primeiro os adultos, depois as crianças, mas ele tem o primeiro casamento e o segundo casamento, tá? E as crianças do primeiro casamento, ou seja, estão tipo aqui, né? Esse cruzamento, assim. Quem veio antes? E o Bert Hellinger diz, então, que são as crianças do primeiro casamento que vêm antes do segundo relacionamento. Nesse sentido, é muito importante a gente entender, porque isso é uma nuance mesmo de comportamento, é uma nuance mesmo de
quem tem espaço na casa, digamos, quem tem espaço nessas relações. A partir do momento que a gente entende e percebe que a criança, os filhos do primeiro casamento vêm antes do segundo casamento, a relação começa a ficar mais fluida. Por quê? Porque algumas vezes no segundo relacionamento existe uma dificuldade de lidar com as crianças do primeiro casamento. Por quê? Porque a relação é diferente, a maneira de lidar com crianças é diferente. Vamos combinar, né? Quando a gente pensa na sua família de origem, seus pais, você, seus pais dentro da sua família. Quando você casou, quando você se casa, quando você se relaciona com outra pessoa, você vai perceber que aquela pessoa com os pais dela, com a família dela, é totalmente diferente da sua origem, da sua, como posso dizer, da sua essência. Então são duas pessoas diferentes que vieram de sistemas diferentes e montaram um lar, um novo sistema. A partir daí nasceu uma criança, beleza. Aí esse casamento acabou. Ficou uma criança aqui neste primeiro casamento, uma, duas, enfim. Ela tem esta origem, essa essência sua, do seu sistema, do sistema do pai e dela. Quando você começa um segundo relacionamento, você volta constituída lá pelo seu sistema familiar de novo, mas com uma outra pessoa, com outro sistema, com outra história. E aí essa pessoa se choca um pouco com a sua cultura, assim como você se chocou com o seu primeiro marido, se choca um pouco com essa cultura e se choca também com a criança. E às vezes tem muitas diferenças na maneira mesmo de criar, na maneira de colocar limites, na maneira de dar bronca, na maneira de educar. E aí como que você vai lidar com relação a isso no dia a dia? Você vai entrar em acordos e combinados. Olha, a casa, né? E aí quando a gente está falando das relações familiares, e aí eu estava contando, né, sobre essa matriz, os pais vêm antes, depois vêm os filhos, e o primeiro casamento vem antes, depois vem o segundo. Então assim, quando você entra nesse lugar, os adultos que sustentam a casa e que pagam a casa e que, portanto, colocam as regras da casa. As crianças, elas vão entrar, né, nessa educação que é dada pelos adultos. É uma educação que, sei lá, é mais rígida ou é mais aberta, é mais, né, enfim, cada um vai desenhar isso dessa forma. Num casal novo, com uma criança que veio de um outro relacionamento, isso vira uma confusão, né? Então, na prática, não é simples. A gente não pode achar que, vamos lá ler o Bert vai me explicar e eu vou conseguir dar conta disso. Não, isso é realmente confuso. O que a gente entende do ponto de vista da constelação familiar é que é um respeito e um amor e um carinho por quem veio antes. Então, assim, precisamos ouvir, precisamos entender as necessidades. Essa criança que foi concebida nesse primeiro casamento, ela talvez seja a que mais sofra com essa mudança de casa, mudança de o pai tá longe, a mãe tá longe, o pai tá perto, enfim. Então a gente precisa ouvi-la, precisa entendê-la, precisa dar um lugar. E aí que entra muito o olhar da constelação familiar. Essa criança tem um lugar e ela tem um lugar antes do segundo casamento. Isso não quer dizer que a gente tem que fazer todas as vontades, que ela que vai mandar na casa. Não quer dizer isso. Ela tem um lugar de criança, de filho, mas que vem antes, então, do segundo casamento, tá? É difícil pensar nisso, tangibilizar isso na prática. A gente percebe isso muito em uma sessão, ou mesmo, como eu falei, numa autoconstelação, em que a gente vê as pessoas no seu lugar. Quando a gente vê as pessoas no seu lugar, a gente também faz esse esforço e a gente vê e consegue colocar esse lugar de alma. Não adianta eu dar um lugar da boca para fora, sendo que lá dentro tem uma ebulição interna e eu fico sofrendo toda vez que eu vou atender um pedido, uma solicitação, enfim, um desejo do marido, do segundo casamento, e tô passando por cima de uma necessidade da criança. Por quê? Porque é assim, porque é o casamento, porque é o filho. Então, quando a gente entende de alma, né, as coisas fluem. Quando o segundo relacionamento, segundo marido, segunda esposa também entende de alma, as coisas fluem. Então, não sei se vocês conseguem entender quando eu falo isso, porque é muito mais o sentir do que a prática, do que o dia a dia. Quando a gente entende esse sentimento e encontra ele, né, dentro de nós,
as coisas naturalmente vão encontrando uma solução. É como se o nosso olhar se modificasse, como que algumas fantasias que a gente tivesse criado, elas meio que vão por terra, porque a gente fala, não, é diferente, é outra coisa. Agora minha alma já sabe essa resposta. Não preciso ficar aqui batendo cabeça, tá? A segunda pergunta tem muito a ver com ela e eu já vou emendar uma na outra, né? Então, é como a constelação familiar trabalha a relação de entender a madrasta. Olha que interessante, né? Eu tava falando sobre primeiro casamento, segundo casamento e os filhos do primeiro casamento, então, como que eles, né, impactam ou chegam no segundo casamento e sobre a hierarquia. A madrasta, ela tem um lugar também, né? E isso é tão importante e é tão desafiador na nossa sociedade, porque a gente pouco fala da madrasta, né? A gente fala muito sobre o segundo casamento, sobre os filhos do primeiro casamento, mas assim, quando a gente olha para os donos da casa, digamos assim, para os adultos e que têm filhos que vieram de casamentos anteriores, existem relações aí entre esses adultos e essas crianças. Então, a mulher madrasta, o pai padrasto. Ainda existe um estigma na nossa sociedade que madrasta é má, né? A gente fala sobre a Branca de Neve lá e tudo, então é um papel pesado demais. Eu sou madrasta, eu sei também, então é um papel pesado. Ainda existe também relações mal resolvidas de casamentos anteriores que acabam usando as crianças, que as crianças estão no meio dessa confusão toda. Então, a gente, tentando me ater, né, porque eu estou trazendo todo um panorama talvez até um pouco social com relação a isso, mas tentando me ater à constelação familiar, o que a gente pode entender, o que ela diz, é que existe um lugar para a madrasta, existe um lugar para o padrasto, para o pai, para a mãe. Todos eles estão, têm um lugar dentro das constituições familiares, todos eles, né, têm, digamos assim, essa influência, porém a gente sabe que o pai e a mãe que vão sempre ter um papel mais forte, ou essa energia mais forte talvez, para a criança. Então, a madrasta ela não pode querer ocupar o lugar de mãe. E nem a mãe deve querer dar esse lugar para a madrasta, né? Se eximindo da sua responsabilidade, ó, fica aí que cuida aí do filho, já que você casou de novo, fica aí com o filho. Ou mesmo o pai, né? Quando ele tá a criança vem para casa, porque às vezes a guarda é compartilhada, vai numa casa de um, na casa do outro. Quando vai para casa do outro, às vezes o pai recebe o filho em casa, mas ele não exerce tanto a paternidade e aí acaba sobrando para a madrasta. Então, ó, você cuida aí do filho. Sabe, quando existe essa confusão. Então, o que é importante que a constelação familiar diz é que todos têm um lugar, né? O pai, a mãe, madrasta, padrasto, todos têm um lugar. E cada um vai desenvolvendo a sua relação e vai fazendo a sua relação da melhor possível. Sempre é assim, a gente sempre faz o melhor que a gente pode, tá? Aí uma pergunta fala assim, ó, para os pais a hierarquia entre os irmãos é como? Já que apesar de ter um precedência sobre o outro, o amor é o mesmo. Eu tenho até um vídeo no YouTube, se vocês quiserem, que eu falo isso sobre, existe hierarquia entre irmãos, né? Então, na constelação familiar, a gente diz sim que existe. É claro que não é a diferença de hierarquia que tem nossa para os nossos pais, né? Então, existe uma distância grande entre eu e meus pais. Eles me deram a vida, eu nunca vou devolver, né, tudo que eu recebi deles, mesmo que eu faça um esforço e que eu gaste a minha vida querendo devolver algo para os meus pais, eu nunca vou conseguir devolver o que eles me deram, porque se eles não tivessem me dado a vida, eu nem estaria aqui. Então, esse é o olhar da constelação familiar. Quando a gente fala de, eu posso gastar minha vida tentando devolver, isso também é um sinal de uma presunção, uma palavra que o Bert Hellinger usava bastante, que é eu não aceitar que tudo que eu recebi deles é o que me traz aqui hoje, ou eu querer mais, ou eu querer devolver, né? Então, é algo que eu não aceito este papel e essa posição que eu tenho. Então, essa diferença de hierarquia sempre vai existir muito grande entre pais e filhos e nunca a gente vai compensá-lo.
Entre os irmãos também, só que é diferente, né? Então é como se a gente tivesse uma distância muito grande entre os nossos pais e entre os irmãos tem menos distância. Mas sim, o nosso irmão mais velho é maior do que eu sou a segunda, né? Por exemplo, eu, Juliana, sou a segunda. Então tem a irmã mais velha, tem eu, né? E depois tem os irmãos mais novos. Vai ter diferença sim, né? E é importante também entender isso, né? De que também a Bert Hellinger falava isso. Às vezes o irmão caçula é o irmão que acaba seguindo e tentando compensar, né? Tudo que ele recebeu, porque ele recebe dos pais e recebe também dos irmãos mais velhos, que recebe o carinho, recebe amor, né? Recebe também dos irmãos mais velhos. O irmão mais velho é o que mais dá. Então essa hierarquia, ela acaba acontecendo sim entre os irmãos, tá bom? Acho que era isso para essa pergunta. Gente, se vocês quiserem complementar ou perguntar ou me falar se não tá claro, me fala, tá? Por favor. Tem uma pessoa que colocou assim, eu não falo os nomes, né, por respeito a vocês, eu falei que eu não ia comentar os nomes. Então, tem uma pessoa que colocou aqui, ó, resistência da criança de ir para a escola depois que eu me separei, e a insônia também, eu sofro demais. Então, eu tenho o lado e tem a resposta da constelação familiar sobre isso, inclusive Bert Hellinger traz isso num livro que chama No Centro Sentimos Leveza. Agora, não só essa resposta que eu vou trazer da constelação, mas eu queria trazer uma resposta também de ordem prática, que eu acho que é muito importante a gente pensar, né? Se a separação para os adultos é difícil, né? Tomar uma decisão de se separar, tomar a decisão de se separar, nunca acontece, eu vou embora porque eu não aguento mais, assim. Esse não aguento mais, inclusive, vem de não aguento mais o quê, né? Foi algum tempo que você foi aguentando e aí de repente você não aguenta mais. Então é uma decisão que ela demora a eclodir, ela demora a aparecer e demora, depois que você fala assim, eu vou me separar, até você de fato ir às vias de fato, também demora para acontecer. A criança, ela vai entrando no campo e vai percebendo tudo isso à medida dela, com a consciência que ela tem. A decisão da separação, algumas vezes, muitas vezes é comunicada a ela, né? E assim também, né? Você não vai perguntar para a criança se você se separou ou não. Então, você comunica a criança. Quando você comunica para ela, a partir dali, ela vai começar a viver de uma maneira mais consciente tudo que você viveu do eu não aguento mais. Então, é um período grande para ela se adaptar a essa nova história, a essa decisão primeiro, depois quando de fato se separa e muda de casa, essa nova vida. A gente tem que ter calma, a gente tem que obedecer o tempo da vida, o tempo das coisas, o tempo das crianças, a gente tem que obedecer esse tempo. A gente vive hoje de um jeito, parece que, sabe, é um rolo compressor, é uma coisa depois a outra, e depois a outra, depois a outra, eu saio de uma live, entro em outra live, e aprendo uma coisa, aprendo outra, mas aí eu pratiquei, eu pus em prática na minha vida, eu sou uma pessoa mais calma, mais equilibrada, eu sou uma pessoa que estou conseguindo trazer tudo que eu estou aprendendo para a vida, ou eu estou só consumindo conteúdo? Então, gente, acho que é um convite para vocês para a gente pensar sobre isso, né? Pensar no tempo das coisas. E eu tô muito sintonizada com isso ultimamente, talvez por isso que eu tenha sumido um pouco daqui, porque a gente tem que ter tempo. Tem que ter tempo pra gente, tem que ter tempo para viver, tem que ter tempo para amadurecer, para transformar. E imagina então a criança nesse processo. Então, olha, vamos nos separar. A criança a partir dali fala: o que é uma vida sem pai e mãe morando na mesma casa? O que é uma vida agora em que eu vá ver meu pai, sei lá, de tempos em tempos, ou minha mãe de tempos em tempos? O que é? E aí, tudo que aquilo não aguentava mais, ou que você estava aguentando e tentando filtrar para a criança não sentir, ela, vrum, veio uma avalanche. Então, primeira resposta, né, é tempo. A segunda resposta, que vem do livro do Bert, e eu já teve uma constelação que eu vi isso também, que ele conta disso, de uma criança que era exatamente essa história. Ela não queria ir para a escola, ela tinha medo de ir para a escola. Não, desculpa, não é medo de ir para a escola. Ela fazia birra e se agarrava no portão e não queria ficar para a escola. A mãe deixava na escola, ela não queria, ela chorava.
E aí então o que o Bert Hellinger fala, né? Ele fez uma constelação e ele mostra que a criança está preocupada com a mãe de quando ela voltar da escola, quando a criança voltar da escola, a mãe não está mais lá, a mãe ter cometido um suicídio. E aí ele mostra na constelação familiar como a mãe tem um desejo íntimo de fugir, de sumir, de desaparecer. E o Bert fala assim, todo esse seu desejo íntimo de desaparecer, de sumir, de fugir, a criança sente, ela não consegue traduzir isso e falar, mamãe, eu tô com medo de você fugir. Ela não faz isso, mas ela fala, eu não quero ir para a escola porque eu tenho medo de quando eu voltar você não vai estar mais aqui. A mesma coisa a insônia. A insônia diz que a gente tem medo de fechar os olhos, a gente está em vigília o tempo todo, a gente quer prestar atenção e cuidar para que aquela pessoa... Eu estou preocupada com aquela pessoa ali do meu lado, estou preocupada realmente se ela vai estar lá quando eu acordar. E preocupada, a insônia principalmente no sentido de cuidar, né? Eu cuido dessa pessoa, então eu não vou dormir, vou ficar aqui acordada o tempo todo para eu cuidar. Então, se a sua filha, né, a pessoa que mandou essa pergunta, se a sua filha tem este comportamento e os dois juntos ainda, é porque você precisa olhar para você e entender se existe. Às vezes isso é tão profundo dentro de você que nem você ainda teve contato com isso, mas uma dor de separação dói, né? E às vezes eu vejo algumas pessoas, tenho até algumas amigas que se separam e meio que vai passando o rolo compressor porque a vida vai passando e a gente tem que ir resolvendo e resolve coisas de ordem prática, mas a gente não para olhar pra gente e ver como a gente tá. Então, às vezes, isso é tão interno de você que você fala, ai meu Deus, queria ir embora daqui. Né? E a criança capta isso, tá? A criança, gente, sempre, de uma maneira geral, a criança sempre vai mostrar algo pros pais, né? É uma doença, é um comportamento que a gente não sabe o que fazer com aquilo, né? Quando a gente começa a olhar para as crianças... E a gente vai entrar agora no mês das crianças, a gente vai ter até algumas lives falando sobre isso. A criança sempre está trazendo esse olhar pra gente. E é muito bonito. E é muito importante também, porque é muito sincero. Né? Ela não tem filtros. A criança traz as coisas sem filtros, tá? Aí uma outra pergunta. As perguntas aqui estão caprichadas, viu? Como uma pessoa que foi abusada pelos pais consegue tomá-los? Não é o meu caso, mas não entendo, continua aqui, como tomar. Numa situação simples, eu fico imaginando nessa situação. A pessoa toma no racional? Então, a gente não pode ter respostas teóricas para situações que são reais, né? A gente precisa conhecer cada uma das situações e entender e falar assim, bom, para essa situação foi assim que aconteceu e assim então que eu posso olhar para o meu pai e para minha mãe. Se a gente for olhar os livros do Bert, né, o que ele traz é muito de um desequilíbrio do casal e que a criança acaba entrando, né, a reboque, e aí por amor ela se disponibiliza, enfim. Mas a gente... eu não gosto, e tem até no livro A Simetria Oculta do Amor, né, o prefácio fala isso, assim, pra gente não ficar preso naquelas palavras apenas, pra gente entender que aquilo são demonstrações de constelações e que pra gente entender o caso a caso, a gente precisa entender o caso a caso, né? Então eu gosto muito daquela fala do Jung, que a gente pode conhecer todas as teorias e dominar todas as técnicas, mas quando você toca uma alma humana, você é uma alma humana, você está ouvindo ela, você está ali para ela. Então, quando a gente fala de uma situação tão complexa quanto um abuso pelos pais, né, é uma confusão tão grande, né? Vamos entender isso, né? Uma criança que ela é cuidada pelos seus pais, são seus cuidadores, né? Digamos que são os pais biológicos, enfim. A gente está falando um pouco de hipotético aqui, mas para a gente pensar nisso. Então, é uma criança que tem pessoas que deveriam cuidar dela, e que acabam de alguma forma a machucando. Machucando, quando eu digo, mexendo em assuntos que é muito cedo para ela ainda. É muito cedo ela misturar sexualidade com brincadeira. É uma coisa tão complexa. Não dá pra gente ter uma resposta simples para isso. Não dá. Então, se a gente chega e fala assim, o Bert no livro, porque o Bert no livro fala exatamente isso. Quando existe uma situação assim, é porque a menina fez, mas ele tá contando, e vamos sempre ressalvar isso, tá? Com essa ressalva, ele tá contando um caso de uma constelação.
Então, existiu a questão do abuso, então a menina olha e a solução dessa constelação que o Bert diz é ela olhar para a mãe e falar: tudo por você, mamãe. E aí então ele desloca, né, a responsabilidade da criança para a mãe, pois a mãe não estava disponível para o relacionamento e a criança, por amor, se colocou à disposição e aí então aconteceu o abuso. Agora, quando a gente fala sobre isso, a gente é claro para mim, né, e eu espero que seja claro para vocês, que a gente está falando de um caso específico, de uma teoria. Eu não posso pegar aquilo e estampar e falar todas as constelações de abuso, eu vou usar essa teoria e vou aplicar aqui. Não é assim. Existe todo um contexto por trás, existe toda uma história por trás, existe todo um sistema familiar por trás. A gente precisa entender de fato o que levou aquela situação a acontecer, a se concretizar, que é uma situação grave. Não é porque, infelizmente, a gente tem muitos casos disso no Brasil, não só no Brasil, mas que a gente vem ouvindo muito isso agora. Não é porque tem muito que é normal, beleza. Não, gente, não é porque é comum que é normal, sabe? Não é normal. A gente precisa olhar com calma, com carinho para aquela pessoa que vem e que tem essa situação, né? Como uma vivência da sua infância. E aí, então, a gente entender, eu nunca vou chegar para ela e falar assim, agora você precisa tomar o seu pai, você precisa dizer que ele é o pai perfeito para você, sendo que ele te abusou. Gente, não faz sentido a gente pensar dessa forma, né? Então, eu acredito que a gente tem que sempre repensar e olhar com muito cuidado cada pessoa que a gente vai atender, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que atualmente, né, as pessoas vêm falando muito de constelação familiar, como se fosse solução para tudo, e aí quando as coisas começam a ser tão difundidas, né, acaba sendo, e eu acho ótimo a constelação crescer e ter uma difusão muito grande, mas a gente tem que ter cuidado com a qualidade, porque quando a gente começa a difundir o negócio muito, a gente às vezes pega pessoas que não vão tão profundamente nas questões e não estão tão preparadas para responder. E de novo, pega o que o Bert falou e aplica. Mas o que ele falou está muito claro no livro. É uma situação, um caso, uma questão. A gente precisa receber a situação para aí a gente poder falar algo a respeito, né? Ou não fala nada. Às vezes a gente não consegue falar nada a respeito. Tá bom? Próxima pergunta. Ó, vocês estão vendo que as perguntas estão boas aqui, né? A gente tá seguindo e vamos seguindo. Eu vou aproveitar e falar para vocês, se vocês estão gostando, se vocês estão curtindo, me manda coraçõezinhos aqui para saber, coloca um joinha, coloca um coraçãozinho aqui no comentário para saber se tá sendo bom para vocês essa experiência, essa live de hoje. E outra coisa, tem um aviãozinho aqui do lado também, manda para as pessoas que vocês querem, compartilhem, digam que está participando de uma live, vem aqui, amigo, vem participar, enfim, chama todo mundo para vir aqui pra gente seguir, tá bom? Ai, que lindos os coraçõezinhos, obrigada, gente, ó, a gente vai vocês vão me ajudando também, eu vou aqui dedicando, né, me dedicando para vocês se dedicam um pouquinho para mim também, né, nesses corações, que é gostoso para mim receber. Uma pergunta aqui, ó, o que fazer quando a mãe é abandonada por um dos filhos, mãe com demência progressiva? Eu não sei, vou até tomar uma água para eu pensar melhor, né, essa pergunta aqui. Eu não sei, de fato, o que a pessoa espera com essa pergunta, assim, porque uma coisa é um fato, né? Acontece isso, a mãe tem demência, um dos filhos a abandonou. Aí a gente está falando a partir de que lugar? Do lugar da mãe. Então, a mãe tá triste, a mãe tá sentida, a mãe quer uma reparação, ou a gente tá falando do filho, o filho não sabe lidar com a mãe dessa forma, então ele foi embora. Então, eu vou falar de uma maneira mais ampla, tá? Como eu não sei especificamente essa dúvida, ou onde ela quer chegar com essa dúvida. De uma maneira mais ampla, né, tem até um livro que é muito legal, que chama Onde Estão as Moedas, é um conto, né, acho que várias pessoas que estudam constelação já devem ter lido esse conto, que fala sobre a gente receber os nossos pais e receber dos nossos pais, né, tudo que eles podem nos dar,
e a gente então estar num lugar de filho em que de fato a gente receba e que a gente receba deles e vá para a vida. E a gente receba com gratidão. Isso significa que quando eles precisam de nós, nós estamos de alguma forma disponíveis para ajudá-los, né? Também a gente não inverte a hierarquia e fala, então eu vou sustentar meus pais ou eu vou dar tudo para meus pais. Não, eu tenho que respeitar também a hierarquia e quando meus pais precisam de ajuda, eu os ajudo. Não sei se vocês assistiram um filme que é maravilhoso. Gente, como eu chorei naquele filme, chama Meu Pai. Ele ganhou vários Oscars, aí acho que no ano passado. Que mostra um senhorzinho com Alzheimer. Mas o filme ele é contado a partir da perspectiva do senhor com Alzheimer. Então ele mostra memórias e lembranças e aí vai e volta, e vai e volta. É uma confusão só. Mas a gente percebe a filha, a dedicação da filha em cuidar do pai, até o momento que ela também não consegue e né, ela também tem um carinho e um cuidado para cuidar dele da maneira que ele precisa e que ela pode. Então é aquilo, não é eu passar por cima de mim e enfim, eu tenho ela, né, no caso Bert Hellinger fala disso também, ela tem que trabalhar, ela tem que viver a vida dela, mas ela também não vai negar ajuda aos pais. Então eu acho que esse filme ele retrata bem. E retrata bem, inclusive, a dificuldade que é a gente olhar para essa relação, né? Então, quando ela fala aqui da demência, eu fico pensando nisso, assim, de novo, não é uma situação simples, é uma situação complexa. A gente não pode falar, o filho tem que cuidar, o filho tem que abandonar, o filho tem que seguir a vida, a mãe não pode... sabe, essas afirmações, eu não gosto. Eu acho que tudo a gente precisa olhar muito especificamente, né? Claro que alguns princípios universais, assim, alguns princípios até da gente falar sobre que a constelação também traz de olhar com gratidão para o que você recebeu, a vida que você recebeu dos seus pais, eles, claro que eles valem e eles estão também presentes aqui. Mas, de novo, a situação é muito complexa para a gente dar uma resposta muito simples, tá bom? Aí uma pessoa colocou aqui, ó. Eu custo a permitir que alguém entre em meu coração. Depois é um custo ainda maior para deixar ir. Para onde eu devo olhar? Com o que poderia estar relacionado? Muita dificuldade desde sempre para me relacionar. Deixa eu só ver se tem mais uma caixinha aqui, que às vezes as pessoas colocam várias caixinhas. Não, é isso mesmo. A gente, quando... bati o olho aqui na pergunta, qual é o nome do filme? Chama Meu Pai. É com Anthony Hopkins, se não me engano. É um filme que ganhou Oscar ano passado. É lindo, lindo, lindo. Então, quando a pessoa fala, né, sobre relacionamentos, que é isso, eu custo a permitir deixar entrar, né, e depois eu custo a deixar sair, né, para onde eu devo olhar, né, com o que poderia estar relacionado. Essa pergunta do o que pode ser, o que pode estar relacionado, às vezes ela me remete a gente achar que a questão vem de fora para mim, né? É um emaranhado do sistema que eu recebi, eu herdei essa história. É muito importante, eu fiz um vídeo no começo da semana falando sobre isso, assim, as histórias existem na nossa família, sempre, existem de todas as histórias possíveis. Hoje eu estava conversando com meu marido e ele estava me contando que ele foi investigar lá sobre a bisavó dele, enfim, a gente estava conversando sobre isso. E algumas coisas que ele nem sabia também, que ele acabou descobrindo. Então, histórias existem em todas as famílias. Eu acho lindo e maravilhoso a gente poder ter essas histórias, né? Quando a gente tem algo na nossa vida, a gente não pode logo de cara falar assim, é culpa daquela história, é culpa do meu avô que abandonou minha avó, meu bisavô que teve um problema, uma rixa e que matou alguém lá na fazenda, não sei onde, ou é culpa disso, é culpa daquilo. Assim, não tem essa questão de culpa, assim, eu tô vivendo algo na minha vida por escolha minha, e pode ser um processo que é tão profundo em mim que eu não consigo reconhecer por que eu tô trazendo aquilo para mim, mas eu tô. E isso tem muito a ver com a ideia, de novo, vou citar o Jung de novo, com a teoria do Jung do inconsciente coletivo, né? Então, dentro do meu sistema, de onde eu vivo, coletivamente, existe aquele conhecimento
de uma situação, de um trauma, de algo que foi vivenciado por alguém, né, e que acaba permeando toda aquela história daquela família. Então eu vou repetindo essa história sem nem saber. Daí você fala assim, pô, mas peraí, então quer dizer que é algo que é inconsciente, eu posso jogar a culpa no inconsciente e falar, é o inconsciente, não sou eu? Não é isso também. Na verdade, é eu viver no automático e eu não parar para pensar e não parar para entender o que eu tô fazendo. Eu não falei para vocês um pouco antes sobre o tempo? A gente respeitar o tempo de uma separação, respeitar o tempo disso na cabeça da criança que está passando por isso e tal. Onde está a consciência quando eu quero ir fazer uma coisa, trazer outra, trazer outra, trazer outra? Não tem como, a gente vive no automático. E quando eu falo a gente, eu me coloco aqui também, tá? Então, é um exercício para a gente ir tendo mais consciência na nossa vida. É um exercício. Um dos primeiros, eu vou aproveitar e fazer o meu jabá aqui, mas é um jabá de graça, então vocês estão na vantagem. Um dos primeiros e-books que eu fiz quando eu comecei a trabalhar com constelação, sei lá, faz uns 6 anos, eu escrevi um e-book que chama 5 dicas para uma vida com mais consciência. E quando eu releio ele agora, depois de 6 anos, eu falo, nossa, olha que legal como eu era sábia naquele momento. Acho que eu desaprendi um monte de coisa, eu releio ele às vezes. Mas, gente, é muito legal esse e-book. Tá? O link tá na bio aqui do meu perfil. Posso até a hora que acabar a live, coloco lá nos stories com um linkzinho para vocês, se vocês quiserem baixar, ele é de graça. Mas são dicas pra gente começar a perceber, tem até exercício lá, a gente começar a perceber como a gente vive no automático e a gente não percebe as coisas que a gente faz, e a gente vem fazendo, e aí sim a gente vem repetindo padrões, a gente vem trazendo histórias do nosso sistema que em uma sessão eu posso identificar, falando, nossa, olha só o que aconteceu lá com o meu bisavô, e eu até hoje, isso foi repetindo e tal, até hoje eu vivo isso. Mas por que eu vivo isso? Porque eu quero, porque eu não parei para olhar, para trazer a consciência e falar, eu não preciso disso, vou virar, o caminho tá vindo para cá, eu vou virar para cá. É uma decisão minha, né? Não é ninguém que vai tomar essa decisão por mim, não. Ah, Ju, quer dizer que eu preciso fazer uma sessão de constelação? Eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Às vezes precisa sim, às vezes não precisa não. Às vezes precisa fazer uma boa reflexão sobre a sua história de vida, sobre o momento que você está vivendo, sobre o que você está passando, e falar, e sair de uma posição de vítima, isso só acontece comigo, sair desse lugar, encontrar consciência e aí começar com alguns exercícios, por exemplo, esse e-book é começar sabe, trazer mais consciência, e aí você decide o que você quer fazer, você não fica repetindo histórias porque você está vivendo no automático. Né? Você começa realmente a tomar as rédeas aí da sua vida e falar, bom, eu quero seguir por esse caminho, eu quero seguir por aquele, tá? É uma questão, de novo, não é meu inconsciente, eu vou jogar a culpa do inconsciente. Não, gente, a gente tá vivendo no dia a dia e a gente tá repetindo as histórias porque a gente quer, tá? Não sei se vocês acharam que essa live ia ser tranquilinha, vocês me desculpem, mas vocês estão percebendo que a ideia é vocês começarem a pensar um pouco sobre essas questões também, tá? Aí tem uma pergunta assim, ó. Minha filha tem 11 anos, tem medo de tudo. Como eu posso ajudá-la? Você pode ajudá-la deixando ela mais tempo ou com mais acesso ou chamando, né? Não sei se o pai dela é presente ou não, mas aí você pode ajudá-la soltando ela para a vida e normalmente na constelação familiar a gente fala sobre isso, não que seja uma regra para a gente olhar só para casais heteronormativos, não é isso. É para você pensar que a constelação traz isso, essa energia de ir para a vida, a energia masculina de ir para a vida. Eu estava assistindo a uma aula que a Vera Iaconelli deu esses dias, não sei se vocês viram, na Casa do Saber, e ela estava falando sobre realmente a constituição, né, da família, a constituição da parentalidade, e falando sobre mãe solo, né, e que mãe solo, na verdade, é algo muito pesado para a mãe que é sozinha, que ninguém deveria cuidar de uma criança sozinha, então porque é muito difícil, é muito pesado, é um trabalho muito árduo, mas que se isso por acaso acontecer, é muito importante essa criança saber que na verdade existe uma figura de um pai. Aquela mãe não consegue gerar um filho, gestar e parir um filho sozinha, sem ter a presença de um sêmen, nem que seja uma doação, nem que seja um processo de adoção. Existe essa contribuição, digamos assim. Então, quando a gente fala sobre isso,
A gente entende que tem a energia feminina e a energia masculina. A energia masculina, de novo, com o olhar da constelação familiar, é uma energia de ir para a vida. Se a criança tem muito medo, é porque provavelmente ela está ali naquela redoma, né? E não tem essa energia de ir para a vida. Então a resposta a isso é: dê acesso ao pai. O pai deve ter acesso à criança, né? Pode, enfim, precisa ter acesso, né, a essa criança, tá? Essa criança precisa ter acesso ao pai. Ah, mas ele não é presente. Você pode chamá-lo, você pode convocá-lo, né? Você que escolheu de alguma forma esse pai para o seu filho, tá? Dificuldade em desagradar as pessoas. Não gosto de saber que alguém pensa mal de mim. Olha, talvez isso esteja até relacionado à pergunta anterior, desse medo. Porque, gente, o mundo real é um mundo em que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que, assim, eu aqui, por exemplo, estou falando com vocês e corro o risco de ter haters, essas coisas, né? Quando a gente tá nas redes sociais, nossa, vocês não sabem, o canal do YouTube vivo recebendo lá algumas mensagens que a gente acaba apagando, ocultando, porque não agregam, né? Não trazem isso pro canal. Mas assim, eu não tenho, não vou dizer que eu tô super feliz que as pessoas me odeiem e escrevam lá que me odeiam. Não tô feliz, mas assim, isso não me para. Não é isso que vai impedir fazer o meu trabalho, não é isso que vai me impedir trazer o conhecimento, porque eu penso em todas as outras pessoas que vão se beneficiar de alguma forma. Então, ter essa dificuldade, ela parece até um pouco infantil, um medo infantil, né? Eu preciso agradar tudo e a todos. Isso é irreal. Então, é também entender onde está faltando essa energia de ir para a vida. Existe uma energia de ir para a vida que está faltando para você. Então, enfim, tentar identificar, né, um pouco isso. Espero que tenha ajudado isso. Aí tem uma pessoa que, como ter coragem para virar autônoma? Gente, as perguntas agora estão girando em torno do medo, né? Quando a gente pensa, né, na vida autônoma e pensando na vida adulta, eu não gosto de ficar só lá na teoria, vamos pensar na prática, na vida prática. Como que eu vou ter coragem para ter uma vida autônoma? Primeiro eu preciso me organizar, eu não vou largar tudo e falar assim, eu vou começar a trabalhar com o que eu amo e vai chover cliente, vai dar tudo certo. Não, eu tenho que me organizar, eu preciso pensar quanto tempo financeiramente eu consigo aguentar até eu ter meu primeiro cliente, que cursos eu preciso fazer e preciso estudar, ou seja, eu preciso ter uma visão adulta da vida e não uma visão infantil e sonhadora, né? De que tudo vai dar certo, né? Não, a gente precisa realmente se organizar. Do ponto de vista da constelação, é essa energia de ir pra vida. Agora, também não é essa energia de ir pra vida na porra louquice, assim, eu vou e vai dar certo. Não, assim, é eu entender o que eu preciso fazer, né? E às vezes o que eu preciso fazer tem um lado mais introspectivo, tem um lado de autoconhecimento forte, profundo, tem um lado em que eu preciso realmente quebrar algumas barreiras, sabe? Subir alguns degraus, enfim, né? E não é simples, mas não me cair num lugar de vítima, não ficar num lugar me vitimizando, não deu certo, isso, aquilo. É entender essa energia, acho que a gente tá voltando um pouco até na resposta anterior, tá bom? Aí uma pessoa colocou aqui, angustiada com filho adulto depressivo. Eu sinto muito mesmo por você, né? Eu imagino, eu não tenho filho adulto, eu tenho uma filha adolescente, né, de 13 anos, mas eu imagino, vejo assim, né, a dor que é a gente ver um filho que tá passando por um processo que a gente de alguma forma não consegue ajudar, né? Que é o que você vem trazendo. O que a gente pode pensar aqui, né, do ponto de vista da constelação, são algumas coisas. Então, eu não posso colocar o meu filho dentro de uma forma que isso não só a constelação, também acho que como um todo a gente pode pensar assim, eu não posso colocar meu filho dentro de uma forma do que eu desejo que é um filho para mim, né? Então eu preciso permitir, falando de novo da aula da Vera Iaconelli de ontem, né, é a questão dele se constituir como sujeito, Então, eu preciso permitir que ele se constitua como sujeito, como uma pessoa. Quando ele já é adulto, ele já é uma pessoa formada.
Quando você de alguma forma identifica que ele está passando por uma situação que é fora do seu controle, que você não consegue ajudá-lo, é você olhar para você e identificar em você o que dói em você. É a única coisa que você pode fazer nesse momento. Claro, você pode ajudá-lo a contratar uma pessoa, indicar uma pessoa, né? Essas coisas práticas é claro. Poxa, conheço um psicanalista, eu conheço um psiquiatra, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar, tal. Você não quer ir lá, ou seja, você tentar ajudá-lo de alguma forma prática, mas é você identificar em você onde está a sua angústia. É uma culpa por você ter querido colocá-lo num lugar e ele não está no lugar? E aí você fala, meu Deus, eu forcei a barra e agora ele está sofrendo por causa disso? Então é uma culpa? É uma responsabilização? É uma necessidade de mantê-lo ali ao seu redor, né? Precisa, fica aqui comigo o tempo todo, não sai de perto. Então é você entender em você, porque quando você escreve angustiada com filho depressivo, eu posso ler duas coisas nessa frase, né? Eu posso ler filho depressivo e posso ler o angustiado. E eu tô falando sobre o angustiado, sobre você. Então a pergunta é, você já olhou para você para entender um pouco a origem dessa angústia? Porque independente dele, e se ele é adulto, né, ele tem já as decisões e tudo, como eu falei, a constituição de sujeito dele já é um sujeito constituído, ele vai encontrar um pouco, né, disso. E claro, de novo, com seu apoio, da maneira que você puder, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui, ó. Sinto um vazio. Gente, tá tudo bem de novo? Vou fazer de novo uma perguntinha se tá tudo bem. Me mandem corações se tiver tudo bem, se tá dando certo, se vocês estão gostando dessa vibe que eu tô trazendo. Acho que não fica só lá na teoria, a gente pensar na vida real, né? A gente trazer isso pra dentro. Me coloquem aqui, por favor, pra eu saber, tá? Pra eu saber se eu tô agradando, pra saber se eu não tô agradando. Manda coraçãozinho pra mim, pra eu saber. Vamos lá. Então, uma outra pergunta que é assim, ó. Eu sinto um vazio muito grande, nada me preenche. E junto vem um sentimento de culpa, pois... Cadê a continuação? Pois tenho saúde, emprego, lar, uma família maravilhosa. Isso me angustia muito. Vocês sabem que, às vezes... eu vou ser talvez um pouco dura aqui nessa resposta, né? Às vezes, esse sentimento de que falta algo, pode também estar muito relacionado a uma ingratidão da vida como recebeu dos pais. Mas é algo muito profundo, né? Eu não tô dizendo, sua ingrata, não é isso que eu tô dizendo. Mas é que é realmente algo muito profundo dentro de você, e que talvez tenha faltado algo na infância. Só que essa falta da infância, ela foi lá atrás, né? Seus pais não puderam dar toda a atenção, carinho e tudo que você queria, né? Que é aquilo do que o bebê quer, aquele ego enorme, né? Que o mundo gira em torno dele, enfim, que todo mundo vai, né? Atendê-lo. Então, faltou. Isso faz parte, inclusive, de novo, da constituição do sujeito, essa falta. Então, faltou. Só que a gente vai crescendo e a gente vai entendendo o mundo. E a gente vai percebendo que não dá para os nossos pais darem tudo. Inclusive, se derem, a gente não sobrevive, né? A gente precisa da falta para a gente ter essa energia de vida. E aí, às vezes, a gente fica parado no olhar ainda infantil, na falta, na reclamação, na ingratidão. E isso se transforma na vida adulta como uma angústia. Tá faltando alguma coisa, eu preciso preencher, preciso me preencher com algo. E aí, você até colocou isso, mas eu me sinto culpada porque eu tenho saúde, emprego, lar, uma família maravilhosa. Mas a sua criança interior ainda sente uma falta. E é isso que te traz essa angústia. Como eu posso curar isso? Sinceramente, é um aprendizado, não é algo que faz isso e resolve, né? É um aprendizado de você olhar para sua criança, acolhê-la, trazer para perto de você e você fala assim, agora eu cresci, agora eu sei lidar com isso, né? O que faltou para você, agora eu consigo,
prover e dar, porque agora eu sou autossuficiente, né? Eu não dependo dos outros para viver. Enquanto eu era criancinha, dependia. Precisava que adulto desse comida na boca, menorzinha ainda tem que receber, né, a amamentação, enfim. Quando você vai crescendo, você vai entendendo que você, então, pode ser autossuficiente ali. Não tem ninguém que você dependa de fato de alguém para ter a comida, para ter, né, a sua vida seguir adiante. Então, é você fazer esse processo, só que não é, como eu falei, não é assim, nunca é assim. É um processo de autoconhecimento profundo, de novo, autoconstelação, é meditação, é um fortalecimento de você atualmente. Às vezes uma terapia pode ajudar muito, né? Às vezes não, né? Sempre. Para mim, terapia, análise, sempre são processos muito profundos que ajudam a gente a nos encontrarmos. Então, são processos de fortalecimento do seu eu atual para olhar para essa criança e para essa falta e começar a preencher essas coisas, tá? Não é simples assim. De novo, não é uma resposta de 15 segundos, uma caixinha aqui do Instagram, tá bom? Uma outra pergunta. Como liberar o perdão? Eu descobri traição conjugal há 9 meses e ainda não consegui. Eu também não sei. Tô brincando. Tô falando sério, assim, não é liberar o perdão. Gente, agora eu resolvi descobrir a traição, descobri que na constelação familiar, eu preciso, virei, liberei. Não, de novo, é um processo. É uma traição e dependendo de quanto você se coloca nessa relação codependente, né, ela abala muitas estruturas. Então não é assim, vou aprender a fazer o exercício do perdão, vou fazer a oração do perdão e vou repetir por 20 dias e tal. Não vai resolver. Não vai resolver. É preciso entender a origem. É uma repetição de padrões do meu sistema. Tá bom, mas você viveu no automático para permitir que isso se repetisse em você, não é? Eu falei um pouco disso antes. Não é porque existiu traição em todas as gerações anteriores a você que tem que existir com você. Se você conhece isso, se você sabe da sua história, você não precisa repeti-la, né? O Bert Hellinger tem uma frase disso: aqueles que não sabem da sua história tendem a repeti-la, porque você vai vivendo no automático e não vai sabendo e vai repetindo. Quando você sabe, conhece a história, você fala, opa, existia relações codependentes antes de mim, existiam relações de traições antes de mim, então eu vou cuidar para que eu não faça igual. E esse cuidar não é só no nível racional, é num nível muito profundo também dentro de mim. Então eu vou buscar, né, autoconhecimento, vou buscar lidar com a minha falta e vou buscar lidar, né, com os meus pais, enfim, eu vou aprender a lidar com o mundo de uma maneira em que eu não vou trazer isso para mim. Agora, aconteceu a traição, descobri constelação, como que eu faço para passar? Não é assim que passa, gente. É realmente entender todo esse processo interno seu, com muito amor, né, com muito respeito por você mesma, e às vezes chegar à conclusão e falar assim, puxa, essa relação, não estou dizendo que essa é sempre a resposta, mas essa relação, da maneira como ela foi constituída desde o começo, não tem mais agora como continuar, porque eu já sou uma pessoa diferente, eu já mudei. A traição, ela serviu para ser uma cereja no bolo e eu perceber aqui o que está acontecendo. Na verdade, a traição me ajudou a ver onde eu tô, né? Então, é todo um processo. Às vezes não, às vezes realmente a traição te traz para você olhar para aquilo e falar, olha, o que está acontecendo aqui? Por que existe isso? Qual que é o meu lugar nessa relação? Qual que é a minha responsabilidade dessa traição? Qual é a responsabilidade do meu marido dessa traição? Né? É entender as duas partes e assumir a sua e deixar a dele para ele, não assumir a dele, não, porque a culpada fui eu, porque fui negligente. Não, ele tem a dele também, óbvio. E aí você entender essas duas partes e falar assim, tá bom, então como que agora a gente continua? Mas a pergunta é, talvez não seja nem como que a gente continua, a gente consegue continuar? Ou a partir do momento que eu tomar pé da minha vida e falar assim, bom, agora com mais consciência, eu consigo perceber onde eu tô. E eu consigo ver que não dá pra continuar, tá? Tudo bem, gente? Me avisem se eu estou sendo muito dura,
Porque eu não quero, e eu acho muito importante isso, falar isso pra vocês, assim, que não são respostas prontas e fáceis e, faz isso e resolve. A vida não é assim, de novo, a gente tem que dar tempo e respeitar esse tempo nosso, tá bom? Com muito amor, né, com muito cuidado, a gente tem que olhar pra isso dessa forma. Falando em tempo, eu nem tô olhando quanto tempo, eu acho que já vai dar 1 hora de live e eu ainda tem muitas perguntas aqui, tá? Então eu vou seguindo. Fiquem, por favor, fiquem, se vocês puderem, fiquem, vou gostar. Eu fui excluída da minha família porque eu deixei de ser codependente. Terapia, não entendi. Talvez ela tenha feito terapia. Ser igual a eles é ser doente. Minha família não conversa, só agride. Pai alcoólatra, mãe austera e agressiva. Tentei de tudo, não deu. Olha só, se você realmente buscou terapia, né, e encontrou na terapia essa resposta e essa maneira de lidar com a sua família, que bom. Não sou eu que vou falar nada diferente disso, isso é uma resposta sua. O que me chama a atenção, talvez, e vou só pontuar isso aqui, é porque você coloca isso aqui pra mim, como se você precisasse de uma aprovação de alguém de fora. Tudo bem eu fazer isso? Tudo bem eu me afastar da minha família? Então, se a sua pergunta é essa, talvez não seja tudo bem, porque existe algo dentro de você aí que tá chamando a atenção. Puxa, eu não tô me sentindo bem com isso. Deixa alguém me falar que tá tudo bem só pra eu ficar com a consciência tranquila, entendeu? E aí, de novo, é ir no automático e não usar a sua consciência, o que a sua consciência te diz. Né? Então, se você precisa dessa aprovação externa, talvez você não esteja se aprovando dentro de você. E eu não tô dizendo, então precisa voltar a se aproximar. Não, talvez você precisa voltar para terapia e entender por que para você ainda você não está aceitando essa decisão. Sua mesmo. Olhar com amor para você e entender esse processo dentro de você, tá bom? Esposo, quando criança, sentiu abandonado e traído pela mãe. Hoje ele desconfia que eu já o traí. Tem a ver? O que vocês acham, gente? Tem a ver? Deixa eu ver as próximas aqui, enquanto vocês respondem. Esposo, quando criança, sentiu abandonado e traído pela mãe. Hoje ele desconfia que eu já o traí. Tem a ver? Vou responder. Vocês podem colocar aqui pra mim, tá? Mas eu vou falando. Sabe por quê? E que isso, de novo, mostra um outro emaranhamento que talvez essa pessoa mesmo que escreveu, não se dê conta. É que, se tem a ver, é porque o esposo a coloca no lugar de mãe. Ou porque você se coloca no lugar de mãe desse relacionamento. Porque se a mãe o traiu, por que ele olha pra você e ele acha que você o traiu? É porque ele olha pra você como a mãe dele, certo? Então isso quer dizer que existe algo além dessa história e não só os ciúmes do seu esposo. Então a gente não pode simplificar a questão, gente. A gente, enquanto constelador, eu não sei quantos de vocês são consteladores. Coloca aqui pra mim se você é constelador, ou se você gosta do tema, enfim, né? Ou se você tá aprendendo com o tema, coloca aqui pra mim pra eu saber. Mas quem é constelador, os que são consteladores que estão seguindo, sabem disso. A gente não pode simplificar a questão, a gente tem que ouvir a questão e falar assim, o que essa questão toca em mim? Em mim me toca isso. Então, quando criança, o marido tarará, e hoje ele desconfia que eu o traí. Então, ele tá olhando pra você como mãe dele, certo? A questão é os ciúmes dele e a desconfiança. Se você não o traiu, né? Porque pode ser que você o tenha traído e aí é uma outra questão, entender o porquê que você, né, quis ter essa traição, enfim, fazer essa traição. Mas aí, assim, é outra questão também. Mas a gente olhando pra cá, só pra essa caixinha, só porque veio aqui, é isso, assim, é que lugar você ocupa no seu relacionamento. Quando a gente ocupa um lugar que não é o de cônjuge, né, de estar um ao lado do outro, começam a acontecer emaranhamentos, e começa realmente a vir coisas da infância e coisas da mãe e do pai e tal. Então, de alguma forma, existem outros emaranhados que nem não estavam sendo nem vistos, né? E que durante uma sessão a gente pode ir muito a fundo, tá bom?
Gente, tem uma pessoa, esse daqui eu não vou responder, eu vou ler pra vocês, mas assim, eu sempre falo, gente, escreva, coloca a pergunta, tal. E as pessoas às vezes jogam um tema assim, tipo assim, resolve aí pra mim, né? E aí a pergunta é assim, dor nos rins, tá bom? Eu falo isso, gente, pra vocês saberem que todo mundo tá na internet, quando a gente abre caixinha, né, e vocês devem seguir outras pessoas e às vezes participar de outras lives e tal, assim, somos seres humanos do lado de cá, né? Não é eu vou colocar, jogar lá a pergunta, ela se vira aí pra entender o que eu quis dizer e pra me responder, porque eu tô aqui, ela tem que me responder. Não, né? A gente tá fazendo uma troca aqui com muito carinho, com muito amor, e eu acho que é essa troca que me nutre, que eu imagino que nutra vocês também. Olha só, tem uma pergunta muito interessante aqui de constelação também. Como as pessoas descobrem que tem um irmão gêmeo não nascido, quando a mãe também não sabe? Vocês sabem que essa questão, né, do gêmeo evanescente, do gêmeo que não nasceu, a gente enxerga na sessão de constelação e às vezes a gente consegue também enxergar ou sentir isso na vida, mesmo fora da sessão. Por quê? É quando a gente vai identificando que tem um vazio ali, a gente não sabe bem o que é. Só que é algo muito particular, né? Não é, eu tenho um vazio, então tenho um gêmeo. Não, às vezes eu já me trabalhei, já vi tantas questões, mas eu sei que tem um vazio. Nos meus aniversários eu fico triste, por exemplo. São pequenos sinais que a gente vai percebendo, né? Então, quando a gente é constelador e a gente recebe a pessoa para constelar, e às vezes ela fala, às vezes o tema que ela traz não é esse, é outro tema. Mas aí você percebe na fala dela que falta algo. Então é algo muito sutil. Mas realmente existe, e em uma sessão de constelação a gente está muito preparado para ouvir, né? Acho que o grande preparo, quando eu dou o curso de formação de constelação, né, para novos consteladores, eu sempre falo muito isso, assim, da gente se colocar menor do que o campo, para a gente ouvir o que a pessoa está falando. Não é apenas escutar aquelas palavras, como o exercício que eu estou fazendo aqui nas perguntas. Vocês estão vendo, eu não estou me atendo só ao que está escrito lá, eu estou fazendo algo a mais aqui, que é entender de que lugar que essa pessoa está falando, qual a questão de fato que tem por trás das palavras que ela traz. Então, numa sessão é a mesma coisa, né? Quando conduz uma sessão, a gente vai entendendo e ouvindo muito mais do que ela tem ali para dizer, do que ela está dizendo de fato. E aí, às vezes, a gente sente essa falta, esse vazio, essa tristeza. E aí a gente pode perguntar, e não tem gêmeo na família? Tem minha avó, sabe? Então, às vezes, a gente vai investigando e descobre isso, tá? Mas descobre isso muitas vezes colocando no campo o irmão gêmeo, e aí quando coloca no campo parece que as coisas se harmonizam. E aí, esse harmonizar, então a gente fala, então é isso, né? Existia um gêmeo, tá bom? Gente, olha quanta pergunta. Eu achei que tinha menos perguntas, hein? Tô vendo aqui. Não tenho clientes de constelação familiar. Eu tô falando isso porque tinha uma outra. Tem mais 3 páginas aqui de perguntas, mas eu vou tentar ser mais breve, senão a gente vai ficar 3 horas aqui hoje. Tinha uma outra pergunta também falando sobre isso, né? Eu me formei, recém-formada, e eu continuo me atualizando, porém eu não tenho clientes. Como eu falei para vocês, né? Essa questão de que a constelação vem sendo muito difundida, a gente acaba vendo uma profusão muito grande de consteladores. Eu até escrevi um texto para vocês sobre isso, tá lá no feed, falando sobre esse cuidado também para você escolher com quem você vai constelar. Agora, tem algumas coisas assim que eu posso trazer, sabe? Tem exercícios sistêmicos que você pode fazer. Faz sentido isso para você, gente, pensar em exercícios sistêmicos? Porque teve uma outra pessoa que eu lembro que tinha colocado, quando eu abri uma caixinha falando assim, o que vocês gostariam de ver? Tem uma pessoa que falou exercícios sistêmicos. Então, posso até pensar em fazer isso. Acho que tem uma dica para vocês que é nos Reels aqui do Instagram. Eu já fiz vários exercícios com bonequinhos assim. Então, se vocês quiserem, tem lá para situações, perguntinhas também de caixinhas, que aí eu fazia exercício. Falo, esse bonequinho, como ele olha para esse, como ele olha para aquele e tal. Então, dá uma olhada quando vocês puderem. Fiquem aqui, mas quando acabar a live, vai lá no Reels e vejam os exercícios que tem lá. Então, assim, quando a gente começa a olhar
para essa questão, tem um fato de você sim se diferenciar, né? Então, por que as pessoas escolheriam você e não outra pessoa? E que não seja o preço, pelo amor de Deus, né? Porque senão é uma questão assim de entrar numa guerra, vou fazer constelação baratinho, né? E aí nisso você fala, nossa, tem gente que não gosta de fazer constelação baratinho porque fala, eu vou... eu não sei qual a qualidade dessa pessoa que ela tá fazendo, então, sabe, é misturar muito as coisas. É você realmente se diferenciar, você entender que você está falando com a sua essência, com o seu propósito, né, com o seu amor pelo trabalho, se você tem amor pelo trabalho, enfim, você passar a sua forma de fazer. Então, isso é uma questão. A outra questão do exercício, por exemplo, é você colocar bonecos que representem você, o dinheiro, o cliente, e você conseguir fazer uma autoconstelação em que você vai identificando para onde você olha. Você pode também colocar seu pai, sua mãe. Tem esse exercício dentro do meu programa de formação de consteladores, o programa Constelação na Prática, tem esse exercício. Então é você ir colocando os bonecos como os elementos e você vê para onde você olha. Você pode colocar seu pai e sua mãe e entender também essa dinâmica. Então, são algumas coisas que ajudam a entender onde a gente está. Mas, de novo, nunca é uma resposta só. Então, tem uma questão, sim, de mercado, importante saber, né, que tem muitos consteladores, então eu preciso me diferenciar no mercado, como que eu falo, quando eu falo com a minha essência, quando eu falo sobre mim, né, ou sobre, sei lá, a maneira como eu falo. Vocês que me seguem, as pessoas que me seguem há mais tempo, sabem a maneira como eu falo, sabem por que estão aqui, enfim, eu acho que eu sou muito próxima de vocês e vocês já sabem de tudo isso, né? Não tenho nada aqui muito formal e tal. Mas esse é meu jeito. Então, e vocês de alguma forma se identificaram, por isso que estão aqui. Então é isso, é pensar nisso, sabe? Como você vai transmitir o que você quer saber, o que você quer passar para que os outros cheguem até você. E exercícios de olhar para o cliente, olhar para o dinheiro, olhar para a profissão, olhar para a sua missão, enfim, são alguns exercícios que dá para fazer, tá bom? Uma outra pergunta, tenho vergonha de me expor, nunca acho que estou pronta para começar algo. Então, acho que tem a ver com aquele medo que a gente estava falando, da energia de ir para a vida. Tem a ver com essa questão aqui de você encontrar a sua essência, você encontrar o você mesmo, de onde você está falando, desse lugar. É um processo constante, gente, de desenvolvimento, de autoconhecimento, né? Vocês, como eu estava contando, vocês sabem que vocês vão encontrar, vocês já me conhecem e tal. Mas também quem me acompanhou há mais tempo sabe que é diferente de 2, 3 anos atrás comigo agora, né? Porque é um processo constante meu de autoconhecimento, de autodesenvolvimento e de estar me sentindo mais pronta para falar sobre determinados temas. Por exemplo, o tema que eu estava falando mais no começo, que era sobre o abuso sexual e sobre como a gente pode ler isso no BET, como a gente pode trazer para a nossa vida. Falei isso mais cedo, né? Esse não é um tema que eu falava antes. Quando chegava a pergunta assim, eu não lia a pergunta, eu não respondia, porque eu não me sentia preparada para responder, para falar sobre isso, porque eu acho que é algo muito delicado. Então, eu, ao encontrar minha essência, ao encontrar a minha maneira de falar, né, eu vou também expondo isso para as pessoas. É um processo natural. Então, quando você me perguntar, eu tenho vergonha de me expor, é que talvez você não tenha encontrado a sua essência. O que você tem que fazer é autoconhecimento, é autoconstelação, é maneira de você descobrir mais sobre você mesma, entender o que falta, entender sua humanidade, assim, onde eu sou boa, onde eu sou ruim, onde não funciona, onde eu fiz esse propósito, sabe? É começar a entender mais sobre você para você poder, então, se expor. Porque se você cria uma imagem de que tem que estar tudo perfeitinho para você ir, não vai mesmo. Só que essa imagem de que está tudo perfeitinho, ela é irreal, ela é uma fantasia, ela nunca pode te dar força para seguir adiante, tá bom? Mãe idosa, viúva, tratamento de câncer, como ajudar sem pesar em mim, nem tirar força dela? Eu falei sobre o meu pai, né, sobre aquele filme que nos ajuda a nos dar inspiração, porque nunca é fácil também. Agora, como ajudar sem pesar em mim nem tirar força dela, precisa entender de fato o que ela precisa. Ela precisa que leve no hospital para fazer quimioterapia, ela precisa que fique junto com ela, eu posso dividir com os meus irmãos, um faz isso, outro faz aquilo.
é entender onde você pode atuar, né? Entender o que ela precisa de você e sabe, fazer isso acontecer. Não é a mãe daqui que eu vou pagar todo o seu tratamento e eu vou contratar cuidadora, ou vou largar todo o meu emprego, toda a minha vida, vou parar toda a minha vida para ficar aqui com você. Às vezes isso pesa para você, pesa para ela, porque ela sabe que está sendo um estorvo na sua vida. Então, assim, é preciso entender de maneira mais consciente, de novo, o que precisa ser feito e fazer. E aí, de novo, encontrar soluções, tá bom? Eu vou ler uma aqui bonitinha. Gente, demais. Eu quero agradecer, foi através da caixinha que a sua resposta proporcionou uma grande mudança. Eu fico muito feliz com isso mesmo, assim. Acho que se eu puder contribuir com mudanças, né, a partir de respostas, a partir dessas lives que a gente vem fazendo, que eu voltei a fazer hoje. Aliás, eu quero contar uma surpresa para vocês. Eu nem falei no começo, gente, vou contar uma surpresa no final, né? Eu sou péssima nisso, de ficar criando. Mas semana que vem eu vou fazer uma live com uma pessoa muito especial, uma amiga querida, e a gente vai falar muito sobre relacionamentos, né? Relacionamentos amorosos. E vai ser na quinta-feira à tarde. Acho que é 3h30 da tarde também, então já coloca na agenda. Eu vou falar com a Luísa Vono, ela é demais, se vocês quiserem segui-la é @luisavono. E ela fala não só sobre relacionamentos, mas sobre também o nosso poder pessoal, sobre como a gente pode assumir nosso lugar, né? E a gente ter o que a gente merece na nossa vida, né? Então, vai ser muito legal essa conversa. Então, semana que vem aqui no meu perfil de novo, só que vai ser na quinta-feira às 3h30 da tarde, tá bom? Então, é isso que eu tô dizendo, assim, o que eu queria dizer é que eu gosto muito de contribuir, estou voltando a fazer lives e eu tô trazendo nessas lives aqui, assim, várias dicas para vocês pegarem. Tem o e-book que eu falei, baixem lá no e-book, baixem o e-book depois, que é para ter mais consciência, né? 5 dicas para uma vida com mais consciência. E no canal do YouTube tem vários vídeos dos temas que eu tô falando, eu tô sempre pontuando, né? Eu falei sobre o irmãos, agora sobre relacionamento, sobre cuidar dos pais, também tem um vídeo lá que fala como cuidar dos meus pais quando eles ficam idosos, tem tudo lá no YouTube, tá bom? Uma pessoa também colocou, a minha primeira constelação foi constelar a família do meu marido, só depois eu descobri que não pode, tá vendo? Que bom que você descobriu já, gente. Eu tive 2 abortos espontâneos. Pode me explicar mais sobre isso? Eu falei recentemente sobre aborto, coloquei aqui também na caixinha, sobre dificuldade de engravidar. Eu acho que... a Cris colocou, ela é Mara. Obrigada, Cris, você tá aqui. Eu acho que a gente tem que ter diversos olhares sobre os abortos. Não dá pra gente também ter uma resposta específica, né? Então, porque... Primeiro, a gente pode olhar para o aborto do ponto de vista da mãe, da dor, da perda, da culpabilização, de como ela se sente culpada, ou como ela culpa alguém por aquilo ter acontecido. A gente pode olhar do ponto de vista da, às vezes, não consciência, ou seja, repetir um padrão do sistema por não ter consciência, né? A gente pode olhar para diversos aspectos para um aborto. De fato, tudo que acontece na nossa vida, de alguma forma, nos ensina algo, né? Não tem o certo e o errado, tem o que é. A constelação fala isso muito fortemente, assim, é o que é. Aconteceram 2 abortos, o que eu faço a partir disso, né? E não é só aquela conversa motivacional, a partir disso eu vou, né, aprender e me desenvolver. Não, gente, a gente realmente doer, sentir, passar pelo processo de luto, não ficar preso no processo de luto, aprender que a partir dali eu consigo ter novas entendimentos sobre a vida, sabe? Eu posso me colocar no lugar de vítima às vezes e ficar lá quietinho em posição fetal chorando, falando, que droga que isso aconteceu comigo, né? Ou a gente pode falar assim, não, eu vou pegar isso e vou transformar isso numa bandeira para que a gente lute muito. Ou seja, é o que é. Existiram abortos, ok, tive 2 abortos. Aí eu posso começar também a investigar, olha, existiram, minha mãe abortou, aí depois eu abortei, então tem algum lugar aqui que eu posso não ter consciência da minha escolha.
Ah, existe uma dificuldade no meu relacionamento com meu marido, e aí parece que de certa forma eu rejeito ele, e aí então eu também rejeito o filho. Então tem tantos olhares pra gente ter a partir, né, de aborto. Tem filme, tem vídeo sobre aborto lá no YouTube também, mas é um convite pra gente pensar sobre isso. Talvez a gente possa fazer uma live só falando sobre isso, porque é muito complexo e é muito dolorido, né? De fato, é muito difícil também falar sobre aborto. Uma coisa interessante também sobre aborto é a gente ficar misturando também um pouco das questões, porque a gente olha é como é, né? Muitas pessoas olham e falam assim, não pode nem falar de aborto provocado, porque é errado, porque não pode, você tira a vida e tal. Quando a gente se recusa a falar sobre isso, a gente perde uma oportunidade de olhar para o que aconteceu, porque já aconteceu. Quando a pessoa vem para constelar e para olhar para isso, já aconteceu. Eu não vou falar assim, eu não constelo porque você é culpada, você não deveria ter feito. Não existe isso na constelação. Realmente existe, olha, aconteceu. O que a gente pode fazer a partir disso, a partir de agora? E é incrível que quando a gente se abre, né, enquanto consteladora, para um lugar de não julgamento, a gente percebe como todo mundo fala que não pode, como todo mundo fala que é proibido, como todo mundo fala que não pode, aquele senso moral super forte, mas assim, existem muitas mulheres que fazem aborto por escolhas de vida, por momento, enfim, é porque é, né? É como é. Então, a moralidade, muitas vezes, ela muitas vezes, não, acho que quase todas as vezes, ela atravanca a nossa evolução, né? Então, quando a gente tira essa carga moral tão grande, a gente olha para as coisas como elas são, não como a gente coloca um peso moral que deveria ser de um jeito ou de outro, a gente tem a possibilidade de aprender com elas, né? E de crescer com elas, e de olhar para elas de outra forma, tá? Vou voltar aqui, ó. Agora eu vou para as perguntas aqui, ó. Recém-formada, como praticar? Vou pegar uma pergunta mais leve. Acho que essa daqui eu já tinha falado, né? Sobre os clientes e tudo. Tem uma questão também de prática, gente, que eu gosto de salientar, gosto de falar. Os alunos do programa Constelação na Prática, a gente promove muita prática para fazer duplas, para um fazer dupla com o outro, tá? Para vocês não constelarem parentes e irmãos, primos, enfim, porque não pode. Por que não pode? Você é taxativa, né? Não pode. Não pode porque você tá dentro daquele campo, daquele sistema familiar e você é regido pelas mesmas energias daquele sistema. Então, quando você vai olhar para uma questão da sua irmã, você está falando da mãe dela, mas a mãe dela é sua mãe também. Então não tem como você olhar com o distanciamento que a constelação exige da questão e o não julgamento. Às vezes coisas que ela julga, você julga também. Coisas que ela diz, você discorda, você concorda, porque é sua irmã. Então você não pode constelar familiar. Então é muito importante a prática ser com pessoas que você não tem tanto contato ou conhecimento do sistema e da família, tá bom? Escolher pessoas indisponíveis, já comprometidas ou que não querem se envolver é sistêmico? Se é uma repetição, né, toda vez quando eu percebo o cara tá indisponível, ele já tá comprometido, toda vez eu tenho esse padrão, pode ser sistêmico. Agora, o cuidado que eu tô falando, que eu tinha falado antes também, é que é sistêmico, então é culpa do sistema, é culpa da minha família, que droga, isso recaiu aqui em mim. Não é isso, é eu trazer a consciência e falar assim, o que eu posso fazer então para mudar isso? Se isso aconteceu com o meu sistema, se isso acontece com todos os meus relacionamentos antes, por que eu tenho que repetir isso? Não preciso repetir, eu posso mudar. Na live na semana que vem a gente vai falar com a Luísa, a gente vai falar sobre relacionamentos e sobre constelação também, vai ser um bate-papo, a gente vai falar sobre isso. Agora tem um ponto importante aí, né? Quem é que você tá atraindo? Quando a gente atrai, né, quando a gente se relaciona com alguém, a gente tá vibrando naquela sintonia, né? Então, por que você tá atraindo pessoas nessa sintonia? Ou quais comportamentos você tem que você acaba trazendo pessoas assim para perto de você? Então, de novo, é entender essa dinâmica
e falar, bom, isso, eu percebi que é isso que atrai, então tá bom, então vou mudar. Gente, às vezes é um comportamento, às vezes é uma maneira de abordagem, a maneira como você se coloca, seja nas redes sociais, seja no barzinho onde você encontrou a pessoa, não sei. Mas é você fazer um exercício de autoconhecimento também e falar assim, bom, e aí também no primeiro sinal, desconfio que é comprometido. Então se eu não quero isso pra mim, porque se você quer também tudo bem, assim, é uma questão muito de como as pessoas se relacionam. E de novo, não tem julgamentos na constelação, a gente olha muito pro que é. Se é algo que você não quer pra você, é entender. No primeiro sinal já me afasto, né? Não vou insistir para que eu consiga que essa pessoa desista da outra e fique comigo, sabe? São coisas assim. Aí tem uma pergunta aqui, por que tantas pessoas se separam durante o curso de constelação? Eu não sei se eu consigo responder também de uma maneira específica, genérica, né, falando sobre isso. Eu acho que tem uma questão de que a gente vai se transformando muito no curso de constelação. Num curso sério, num curso profundo, né, como é o programa Constelação na Prática. E eu tô falando isso porque essa é uma aluna minha, ela escreveu a pergunta. Então, quando a gente se aprofunda demais, né, em nós mesmos, a gente promove muitas mudanças em nós mesmos. E pode ser que essas mudanças sejam tão profundas a ponto de que as pessoas que estão à nossa volta, a gente começa a olhar e fala assim, nossa, mas não faz mais sentido isso. E aí isso promove uma mudança, uma ruptura deste nível. Não quer dizer que acontece com todo mundo, nem que é a coisa mais normal do mundo, mas acontece, pode acontecer, porque são processos de mudança muito, muito profundos, né? Que acontece durante um curso de constelação em que você vai realmente fazer um mergulho de alma. Aí você pode falar assim, então eu não quero fazer um curso porque eu não quero me separar. Então, aí também entra uma outra pergunta assim, né? Se você tem esse medo, é porque tem algo aí no seu relacionamento que você tá até com medo de olhar, né? Então, tudo é uma questão de ter coragem. Essa semana eu postei sobre isso, né? Sobre a coragem da gente mudar, a coragem da gente ser quem a gente quer ser. E a gente é quem a gente quer. E quando eu falo isso, não quer dizer, eu tenho que ser melhor, porque eu quero ser melhor. Não, gente, eu posso querer ser quem eu sou hoje e tá ótimo. É o que eu quero. O que eu quero? Vocês conseguem responder essa pergunta para vocês? O que você quer ser? É muito difícil isso. Se você não faz o exercício de autoconhecimento, talvez seja impossível responder essa pergunta. Então, de novo, mais um convite para você. Quem você quer ser? Tá bom? Estamos acabando as perguntas. E eu sei que tem algumas aqui ainda, não. Vou tentar responder as que estão aqui também. Então, uma pessoa colocou aqui, ó. Sou extremamente seca, não gosto de receber e nem dar carinho. Meus filhos sofrem. Eu sinto muito mesmo. E eu queria te dizer uma coisa. Se você tem essa percepção, né, talvez você esteja conseguindo encontrar um caminho. Porque se você escreveu isso pra mim, é porque isso te machuca. Então, talvez você não é tão seca assim como você está imaginando ou tendo uma fantasia sobre você, acerca de você, né? Então, se é algo que te machuca, né, que você não quer ver seus filhos sofrendo, então existe de alguma forma, uma doçura por trás que você não está conseguindo enxergar. A questão existe a doçura da família de Doriana, que é vendida pra gente na televisão todos os dias, tem que ser assim, tem que abraçar, beijar, parará. Existe a sua doçura. Dentro da sua doçura, você é a melhor mãe que você pode ser para os seus filhos. Então, o fato de você estar se perguntando, se questionando e querendo mudar e melhorar isso, é um caminho para você mudar. Eu tô vendo que você respondeu, isso me machuca, eu vejo isso em mim. Então, se você percebe isso, você já tá num caminho de mudança. E aí você pode fazer várias coisas a respeito. Você pode buscar tanto cursos, e quando eu falo cursos, são coisas que tem muitas coisas gratuitas hoje na internet, né? De você aprender a se comunicar de uma maneira mais suave, né? Tem, por exemplo, a gente fala muito de CNV, que é comunicação não violenta. É muito legal o conceito da CNV e você consegue aprender a lidar com comunicação não violenta de uma forma. Você consegue expressar, tem aquela moça também
que é demais, daquele Instagram do Mãe Labarismo, que ela fala sobre a educação respeitosa, que eu adoro o perfil dela. Então, assim, a gente vai aprendendo e desenvolvendo repertório, desenvolvendo mecanismos para que a gente vá lidando, né, com as coisas como elas surgem, tá bom? Quando a mãe ao mesmo tempo te trata como uma criança, inclusive apresentando como um bebê, mas ao mesmo tempo gosta de desabafar e tratar como amiga. Aí a minha pergunta para você é: nada é bom, né? Então você não quer nem ser tratado como bebê, nem gosta de desabafo, porque essa mãe pode estar tentando uma forma de te agradar. E ela vai do 0 ao 100. E aí você pode estar rejeitando todas as formas. E aí eu tô falando isso também dessa forma bem, como eu posso dizer, pulsante, digamos assim. Por quê? Porque às vezes a questão não tá na mãe, às vezes a questão tá em nós, né? Você viu a pergunta anterior da Raquel, né? Que eu falei que eu não falo o nome de vocês, mas ela colocou que é ela, então eu tô falando seu nome, Raquel. Ela coloca: eu sou isso, como eu posso fazer para mudar? Porque eu vejo que os meus filhos sofrem. Então os pais, de certa forma, estão buscando de alguma forma atender os filhos. Os filhos às vezes se colocam, não estou dizendo que é o seu caso, mas às vezes os filhos se colocam como: a minha mãe não faz isso, a minha mãe não faz aquilo e tal. O que você faz? Você toma a sua mãe, você recebe o que ela pode te dar? Não é legal, claro, a mãe ficar desabafando para você as questões dela, da vida dela e tal, principalmente as questões com o seu pai, né? Se ela é casada com seu pai, enfim, isso não é legal, isso é realmente uma confusão, aí um emaranhamento que pode trazer para você. Mas você pode falar: mãe, obrigada, mas eu quero ter a visão do meu pai como pai, não como marido, né? Ele é seu marido, você pode deixar isso com ela, com todo o amor e carinho, mas entender e ok. O que eu tô querendo dizer, o que eu tô querendo trazer aqui é esse nosso olhar para não achar que o problema é a mãe, a culpa é da mãe e é sempre a mãe que... Não, assim, a gente também tem um olhar de respeitar e receber o que a mãe pode nos dar, porque ela vai dar tudo que ela pode nos dar. E às vezes esse tudo é algo como desabafo lá, que eu não gosto, ou me tratar como um bebê, mas é o que ela pode. E eu posso receber aquilo e falar: obrigada pela vida, obrigada pelo que você consegue me dar, e eu sigo com a minha vida, tá bom? Eu tenho uma mãe que só me criticava quando... De novo a mãe, gente. Eu tenho uma mãe que só me criticava quando criança, me chamava de metida. O que fazer? Ela falava que nunca ia na minha casa, me chamava de metida, e hoje eu tenho dificuldade de me arrumar. Estou com uma energia muito masculina. Acho que eu entendi a pergunta dela agora, né? O que fazer para melhorar isso tudo? Beijo para você também, querida. Olha só, eu entendi que é isso. A mãe, como a criticava e falava que ela era muito metida, talvez então eu não posso ser tão arrumadinha, né? Então eu acabei desenvolvendo um outro lado, uma energia masculina. O peso, né, do que a mãe fala pra gente é algo incrível, né? Realmente é algo muito pesado. A gente recebe aquilo e a gente fica com aquilo e a gente se molda a partir daquilo. Isso faz parte, de novo, da constituição do sujeito. Eu falo assim porque isso é um olhar muito de psicanálise, não só de constelação. Não sei se vocês sabem, até um outro ponto aqui para dividir com vocês. Quem não sabe, né, eu sou psicanalista também atendo como psicanalista, assim como atendo com constelação familiar. Então, o que a nossa mãe nos fala tem peso 1000, assim, perto do que o amigo nos fala que tem peso 1, 2, né? Então, realmente, algo que a gente recebe, uma crítica, às vezes, uma fala, a gente demora um tempo para entender. Agora, o que é muito importante falar e dividir isso com vocês é que a gente não tá preso àquilo, a gente pode mudar. É a questão que eu falei, de trazer a consciência e de praticar isso sempre. E de alguma forma, desenvolver esse olhar e desenvolver essa vida com mais consciência, de entender, né, quando ela fala que eu tenho essa energia masculina, né, eu queria desenvolver a energia feminina. Tem vários
instas aqui que você pode seguir sobre o sagrado feminino, tem várias coisas que você pode buscar para você se desenvolver, mas de novo, trazendo consciência e se modificando. Não tem um exercício específico, vou até pensar se tem algum exercício. Essa questão do exercício está na minha cabeça, eu estou pensando como que eu posso ajudá-los, né, com exercícios sistêmicos. Mas assim, o que a constelação não tem é isso. Gente, faz tal frase, repete por 20 dias, ou repete tal oração. Assim, são coisas lindas, maravilhosas, que eu uso na minha vida e que ajudam muito, mas não é constelação familiar. Então, quando vem uma pergunta assim, eu não consigo responder falando, ó, faça isso que vai dar certo. O que eu posso dizer é, se você quiser fazer uma sessão, se esse for o momento de você fazer uma sessão de constelação familiar, e se esse for um tema forte o suficiente, porque também tem isso, às vezes não é um tema forte o suficiente para eu fazer uma sessão, né? Se esse for um tema forte o suficiente, que você sinta e falar, isso está me travando demais, está me incomodando demais, eu preciso resolver, faça uma sessão. É o máximo que eu posso te dizer, assim, e aí a partir daí a mudança, né? Você vai encontrar o caminho da mudança, tá? Este é o olhar. Gente, tem uma outra pergunta que é do tipo daquela dor nos rins que eu não vou responder, que é tipo, ó, responde aí, se vira, que eu não gosto assim. Já falei, vou pedir para vocês serem mais carinhosos comigo. Acho que eu respondi todos, porque tem uma outra que é da mesma pessoa que tinha falado. Tem uma pessoa aqui que falou, ó, fiz constelação e as coisas estão fluindo bem, mas ainda ando desconfiado. O que eu posso fazer? Olha só, gente, a constelação, ela não vai resolver tudo. Eu não vou... Peraí, deixa eu explicar melhor, né? Senão você vai falar, então eu não vou fazer constelação. Não, não é isso. Você não vai sair da sessão e fazer assim, puf, resolvi tudo, né? Não, a constelação te mostra... Hoje de manhã eu fiz até um atendimento assim, foi tão lindo, mas... Ficou tão claro para a pessoa que aquilo era um caminho, a partir dali ela tinha este caminho. E ela vai seguir esse caminho, ela sabe, ela tem força, ela tem o propósito, sabe? E o protagonismo dela de que assim, agora esse é meu caminho e vou seguir este caminho. Porque a constelação faz isso, ela te clareia, ela te mostra. E não só mostra o caminho, mas também te dá força, porque as frases de cura e todo o processo de transformação que acontece numa sessão te coloca no lugar que você quer seguir, que você vai seguir, tá bom? Eu vou clicar aqui acabando as perguntas daqui, que eram as perguntas que estavam lá, e eu vou clicar aqui para ver as perguntas de agora. É engraçado que ele aparece aqui perguntas dos stories e tem as perguntas daqui da live. Então, eu vou colocar aqui, acho que aparece aqui embaixo, né? Ó. O seu curso Constelação na Prática, as pessoas você sai como consteladora? Sim, é um curso de formação, né? Então, eu vi que tem alguns alunos aqui, se algum aluno quiser até escrever, colocar aqui como que é o curso, pode escrever. Não tá com as vagas abertas, eu não devo abrir esse ano, talvez só no ano que vem. Talvez não, né? Vou abrir ano que vem. Não sei ainda quando, mas é um curso de formação, é um curso profundo, com muita aula, tanto aula gravada, quanto aula ao vivo, quanto prática de constelação, quanto monitoria. É um curso realmente profundo de constelação para você atuar como constelador, tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta aqui, que eu não consigo passar de uma para outra. Ela colocou aqui, ó, me sinto presa, minha mãe me solicita o dia todo e às vezes me dá raiva dela, vontade de falar, me esquece um pouco, eu sou adulta, parece um amor em desordem, e pode ser isso mesmo, eu não coloquei aqui porque aparece o nome, né? E pode ser isso mesmo, um amor em desordem, uma necessidade de ter você ali debaixo da asa dela, enfim. Só que eu vou falar uma coisa pra você, né? Algumas vezes isso acontece por você não ter gratidão pela vida que você recebe. Então é como se ela estivesse segurando você até você agradecer. E aí depois que você recebe e agradece e fala, ai mãe, obrigada por tudo que você me deu, de alma, né? Não é da boca pra fora, de alma, obrigada por tudo. É como se as coisas fluíssem de outra forma. Então é você encontrar esse lugar de alma. Isso a gente consegue muito fazer em autoconstelação, tá? Em meditação, visualização. Tem muito conteúdo também lá no YouTube para isso, tá bom?
Tem uma pessoa aqui, eu vou responder essa daqui porque me chamou a atenção, eu preciso falar sobre isso. Ó. Quem não entende nada de constelação pode ser constelado? Claro que pode. Gente, eu falo sobre a constelação, eu até comentei isso com alguém ontem, não sei se eu atendi uma pessoa ontem, quer dizer, eu atendi uma pessoa ontem, não sei se foi nesse atendimento que eu comentei, não me lembro. Mas o que eu queria dizer é que assim, eu comecei a gravar os vídeos, comecei a fazer o canal do YouTube para tentar explicar o que era constelação, porque as pessoas queriam fazer, ou na época que eu comecei, que faz um tempo já, não sabiam o que era constelação, e aí eu falava, gente, mas isso é maravilhoso, queria que todo mundo fizesse. Então eu comecei a gravar para tentar explicar. Depois de um tempo, foi muito assim, natural isso de, me explica um pouco mais, me ensina e tal, e eu comecei a ensinar. Depois de um tempo, eu me senti pronta para fazer curso de formação. Eu tenho outros cursos antes que não são curso de formação, tem os cursos gratuitos, tem alguns cursos pagos que são profundos, tem algumas pessoas que estão aqui que já fizeram esses cursos pagos, que não é de formação, que sempre partiu daí, do ensino da constelação. Porém, para fazer constelação, você nem precisa me conhecer aqui das redes sociais, você não precisa, você pode ir lá e fazer uma sessão, porque a ideia de passar o conteúdo para vocês aqui não é explicar necessariamente sobre a prática e a entrega da constelação, mas é reflexões para vocês saberem qual o poder que a constelação pode trazer para a vida de vocês a partir de simples insights, viradas de chave. E a partir daí você pode fazer uma sessão e falar, nossa, é isso, né? A constelação é isso. Deixa eu ver que tem mais pergunta aqui. Tem uma pessoa que falou assim, Ju, como eu posso ajudar meu pai a parar de beber? De novo, né? Quando ela coloca aqui, o meu pai é parar de beber, eu não sei o seu pai, eu não sei do seu lugar de filha, mas é muito importante saber que você tem um lugar de filha, que eu sinto muito mesmo pela sua dor, porque, de novo, né? Quando a gente tem um ente querido, uma pessoa muito próxima, que a gente vê que tá passando por uma dificuldade, por uma situação difícil, a gente quer resolver, a gente quer, de alguma forma, controlar aquilo. Então passa muito por um olhar seu, de entender o seu lugar, né? O que você tem controle, o que você não tem controle, o que você pode fazer e o que ele aceita e o que você não pode fazer, e conviver com o que você não pode fazer. E conviver às vezes com essa aceitação de que tem algo aqui que eu não posso fazer, né? Então quando você coloca como eu posso ajudar, a pergunta é se ele quer ajuda. Primeira, né? E depois poxa, mas se eu não ajudar, corre o risco dele piorar muito a condição dele, corre o risco de ter um acidente, às vezes de trabalho, por conta da bebida, enfim. De novo, é do seu lugar de filha, o que você pode fazer, que ajuda que ele quer receber, e você pode, de alguma forma, né, também buscar para você alguns grupos específicos para isso, sabe? Tem os grupos, tem o AA, mas tem também acho que é Al-Anon, não é? Que é para os parentes das pessoas que são alcoólicos, né? Então, de alguma forma, você buscar grupos de ajuda e de acolhimento, porque uma coisa muito importante é esse acolhimento, é a gente saber que não está sozinha, né? Saber que existem pessoas que estão vivendo a mesma coisa que a gente está vivendo, e que a gente tem um grupo de apoio, né? Então é buscar esse grupo de apoio. Do ponto de vista da constelação, não é você fazendo uma constelação sua que você vai mudar ele. Não é você laçando ele, arrastando ele para uma sessão que vai mudar, né? Então, sendo muito claro o que a constelação pode fazer. Se você fizer uma constelação para você, você vai ver como você se relaciona com essa questão, e talvez fica mais leve para você, talvez possa tirar o peso dele com relação a isso, talvez possa aliviá-lo de alguma forma, mas é um talvez muito grande. A constelação é para você. E você pode, aí fora da constelação, como filha, falar, pai, tem um negócio interessante que pode te ajudar, pai, você pode buscar ajuda nesse lugar ou naquele outro lugar, enfim. E aí, então, você vai encontrando maneiras de ajudar, tá? Mas é isso, a gente não consegue daqui do nosso lugar fazer algo neste nível, tá bom?
Tem uma pergunta que é como a constelação familiar vê a doação de um rim para um irmão ou irmã e 2, a fertilização in vitro. Gente, é uma outra live inteira só para falar sobre isso. A gente... É assim, né? De novo, acho que eu vou repetir um pouco do que eu falei lá no comecinho da live, que é sobre a gente não ficar preso também no que tem lá na fala ou no escrito do livro do Bert. No próprio prefácio do livro, como eu falei, fala sobre isso, a gente não ficar preso só no que está escrito, a gente entender o espírito que tem por trás, assim, o conteúdo que ele quis passar. Porque o Bert falava muito sobre a fertilização, cada embrião é um embrião e que se não vingou, que não foi para frente, é um aborto, então a gente dá lugar para todos eles. Esse é um olhar do livro da constelação. Mas aí a gente fala, mas tinha vingado ou não tinha vingado? Se fosse implantado ia ter filho ou não ia ter filho? Sabe, é uma questão tão complexa, por isso que eu falei que dá uma outra live para isso. Com relação à doação de órgãos, também o Bert falava muito sobre a complexidade sobre isso, como às vezes era pesado, né, para quem está recebendo, para quem está doando, né, como às vezes como eu posso dizer, esse emaranhado dessas energias da doação, né, como tudo isso era muito pesado, era o que o Bert falava. Eu acho que a gente tem que avançar um pouco mais, né, nas questões específicas de uma pessoa que recebeu um rim, e aí eu tenho uma questão aqui que surgiu, e aí depois a gente olha sobre a doação do órgão, sabe? A gente tem que olhar para as questões mais específicas, porque genericamente, se você for procurar nos livros, você vai encontrar a resposta, mas a gente vai ficar ainda muito no genérico, tá bom? Ó, gente, última pergunta, hein? Falei que ia responder todas. Boa tarde. No grupo de trabalho, a pessoa que viola a lei da hierarquia não reconhecendo o seu superior. Eu não sei se eu entendi bem, né? Mas vamos pensar sobre isso, né? Quando a gente fala do trabalho, tem também uma questão de hierarquia, só que são hierarquias diferentes. Então, a gente tem a hierarquia da empresa, em que tem o chefe, tem a pessoa que vem depois, o analista, depois tem sei lá, o estagiário, né? Tem a hierarquia da empresa e tem a hierarquia de quem veio antes, que é a hierarquia da constelação familiar, é a ordem da hierarquia. Então, quem veio antes pode ter sido o analista, e aí o chefe foi contratado depois, teve uma rotatividade, aí trocou de chefe e tal. Então, quem veio antes é o analista. Então, na ordem da hierarquia, existe essa diferença dentro da constelação familiar. Então, o que é preciso dizer é que não é tão simples esse olhar. Quem viola a lei da hierarquia e aí então tá fora, vai sair da empresa. Assim, o que a gente entende é que existe a ordem da hierarquia, baseada no tempo, como eu tô dizendo, e que quem veio antes é quem estava antes lá. E quem veio antes sabe mais da empresa. Então, o chefe que veio depois e que pode estar acima na hierarquia, mas que está abaixo na outra hierarquia, olha a confusão, pode conhecer mais sobre a empresa com o analista que estava lá antes, pode, sabe, entender mais e conhecer da cultura. Então, é uma coisa muito fluida. Então, não existe, né, isso quem viola, vai ser a empresa ou não vai ser a empresa. Enfim, tem que entender o contexto mesmo, como tudo. Acho que como eu vim falando bastante sobre isso hoje, né? Acho que é isso, gente. Tem uma pergunta aqui, ó. Eu planos de morar fora do Brasil, mas sinto como se estivesse abandonando meu país. Então, se você sente isso, é porque você está abandonando. Aí a pergunta que eu te faço é: por que você está abandonando? Né? E aí você pode se fazer essa pergunta, não procura a resposta agora não, mas se faz essa pergunta, se coloque numa meditação. A autoconstelação é assim, eu vou colocar essa pergunta aqui pra mim: por que eu tô abandonando meu país? Porque se você tá sentindo é porque você tá. Muitas vezes na mudança de país a gente tá fugindo de alguma coisa, né? Constelo muitas pessoas que estão fora do Brasil, né? Até pela constelação ser online, os atendimentos são online, então estão fora do Brasil, e aí a gente... nem é o tema da constelação, mas a gente descobre na constelação que ela estava fugindo de alguma coisa e por isso saiu.
Então a pergunta é essa, assim, por que esse sentimento de abandono? Por que você está abandonando? Ó, beijo grande para vocês, obrigada para todos que ficaram até aqui comigo, quase 2 horas de live, e a gente se vê semana que vem, tá bom? A gente se vê por aqui pelos stories, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.